Compartilhando tela, vamos de novo, então? Vê se deu agora. Saiu aí movimento harmônico simples? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, obrigado, obrigado. Gente, atenção, este é considerado um dos movimentos mais complexos da natureza. Movimentos que se repetem é movimento harmônico simples. Que doido! O movimento circular é um MHS, professor? Não, mas tem período, tem frequência. A projeção do MHS em X, isto sim é um movimento harmônico simples. Tá bom? Adiante, adiante, adiante. Gente, eu convido você a pensar numa mola em equilíbrio. Vamos lá? À esquerda, a mola não está presa a ninguém, está em equilíbrio. À direita, existe um corpo de massa M. Esse corpo desce, 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 para. No momento em que esse corpo para, novamente, temos um equilíbrio. Isto, equilíbrio, perfeito, Carla. Força resultante igual a quanto? Então, a força-peso exercida pela Terra sobre o corpo é igual à força elástica exercida pela mola sobre o corpo. X, bem discreto aí, tem um xizinho, não tem? Esse X, para a gente, é a deformação sofrida pela mola. Claro, claro, claro. Bom, tá bom. Uma mola, um corpo em equilíbrio. Força elástica para cima igual a força-peso que puxa para baixo. Aí eu te pergunto, se tem gente aparecer... pedindo para entrar. Desculpa, não ouvi? Ah, desculpa, tem gente pedindo para entrar. Ah, é? É o Gustavo, não? Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O duro é que esse compartilhamento em PDF, ele não me permite enxergar. Mas tá bom, não esquenta não. Vamos colocar o Gustavo em sala. Gente, vamos de novo compartilhar? Compartilhando tela. Oh, gente, enxergam a tela, o PDF? Agora deu para ouvir. Tiago, olha aí, cara. O Tiago apareceu, cara. Tinha sido abduzido. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tiago. Fala, Gustavão. Tudo bem? Tá sumido, hein, Gaúcho? O que foi, cara? Bom, Sexta-feira de manhã é complicado. entendo, mas à tarde não tem desculpa, hein? Me ajuda nessa aí. Não, agora à tarde eu tô aqui direto. Isso aí. Gente, onde é que estávamos mesmo? Isto, imaginando uma mola em equilíbrio, um corpo pendurado na mola em equilíbrio. Perfeito. Ok. Vamos sair do equilíbrio? Alguém vai puxar o conjunto para baixo. Acompanhe o mouse. Alguém está puxando o conjunto para baixo. Já entendi, professor? A mola deforma mais. A mola deforma mais. Novamente, temos um equilíbrio com a mola mais deformada. As forças somadas para baixo têm a mesma intensidade da força que está para cima. Bom, começa agora. Gente, todos nós sabemos que que força elástica é proporcional à deformação. Bom, aí vem a pergunta da aula. O que acontece com o sistema se a força externa subitamente desaparecer? Gente, esta força, atenção, esta força, se ela subitamente desaparecer, vamos de novo? Esta forcinha F, se ela subitamente desaparecer, a força elástica fica mais intensa do que quem? Percebeu? Se F subitamente desaparece,
a força elástica fica maior que o peso. Então, vamos voltar? O que acontece com o sistema se a força subitamente desaparecer? Bom, é claro que esse corpo que estava lá embaixo é puxado para cima. Passa a existir uma resultante. E o corpo acelera, 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 deixa de acelerar, retarda, 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 para. Acelera, 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 para de acelerar, retarda, 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 para. Vamos ler a caixa de texto aqui? Então, de início, o corpo sobe acelerando até uma posição de equilíbrio. Após, o movimento é retardado até a mínima elongação. Já entendi, Pro? Eu tenho um movimento oscilatório que tem um período, que tem uma frequência. Perfeito. Se você enxergou isso, temos, então, um movimento harmônico simples. Bom, lá de cima, da elongação mínima, o corpo passa a descer acelerando até a posição de equilíbrio, após o movimento retarda até a máxima elongação. Então, nos extremos, perfeito, nos extremos, a velocidade é igual a zero. Na posição de equilíbrio, a velocidade atinge o seu máximo valor. Bom, e como todo movimento oscilatório, ele tem um período, tem uma frequência, como já disse. Claro que você se lembra. Período é o tempo de uma oscilação completa. Frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete na unidade de tempo. Perfeito? Então, vamos lá? É um sistema acelerado. Posso pensar na lei de Newton. Sistema acelerado, posso pensar na lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. A resultante é uma força elástica. K delta X. A aceleração lembra aquela aceleração da aula passada. Isto, ômega ao quadrado vezes R. Detalhe, a máxima elongação é igual ao próprio raio. Cancela-se o R com o ΔX. Isolamos K. Só lembrando da aula passada, pulsação é 2π sobre o período, elevado ao quadrado. E tcharam, é só isolar o T de período. Está aqui o período de um sistema massa-mola, que oscila entre dois extremos sem atrito. Tá bom, gente? Caramba! Professor, isso lembra o amortecedor do carro, que joga o pneu para cima, depois devolve o pneu para baixo. Perfeito. Professor, isso lembra átomos ligados, perdão. Isso lembra moléculas ligadas às suas vizinhanças, pela vizinhança, por forças de natureza elétrica. Lembre-se, no mundo dos átomos, das partículas diminutas, a matéria não está parada, a matéria se movimenta. Então, dá para pensar no movimento harmônico simples em nível molecular, claro. Fechou? Bom, quem é quem nesta relação matemática, gente? M, a massa do corpo que oscila. K, uma constante chamada de constante elástica. T, o período. 2π é uma constante.
2π, uma constante. Ok, gente? Me interrompa, poste um comentário, poxa. Ô, moçada, olha que coisa louca. Pensemos um pouco sobre as aplicações, onde usamos sistemas com massa ligadas em molas. Suspensão de carro, portas que abrem e fecham sozinha. Não estou falando da eletrônica. Estou falando dessas portas que a gente empurra e ninguém precisa fechar. Ela tem um sistema de mola lá em cima que acumula energia e desacumula energia. Bom, todo sistema onde tem um corpo ligado a uma mola é um sistema chamado movimento harmônico que simples, né, gente? Gente, atenção! Aplicações do sistema massa-mola no espaço sideral é funcionar como balança. Gente, se você sai da Terra, passa da Lua e vai embora, como é que você mede a massa das coisas? Balança, que nós conhecemos na Terra, não funciona no espaço. Sabia disso? Para a balança funcionar, o corpo tem que comprimir a superfície de uma balança. Lá em cima não tem gravidade, muitos objetos flutuam. E aí? Balança não funciona no espaço. Ah, olha que fofa essa mocinha. Olha para essa foto. Ela está sentada numa cadeira, oscilando por meio de molas. Ora, pelas perninhas dela, bem fininhas aqui, gente, dá para a gente estimar que ela deve ter uns 44 quilos no máximo, hein? Quer comprovar? Coloque ela numa cabine dessa, oscilando. Ué, o número de oscilações na unidade de tempo é a frequência. O inverso da frequência é o período. Período se relaciona com massa. E o período de um sistema massa-mola não depende da massa. Combinado, gente? Uma das aplicações. Por favor, tá, gente? Uma das aplicações. Bom, pessoal, eu vou tentar. Não sei se eu consigo. A gente interrompe momentaneamente aqui o nosso vídeo e eu vou tentar abrir uma página na internet para ver um vídeo do YouTube, tá? Eu vou tentar colocar um vídeo interessante para vocês. Eu acho interessante, né? Eu não sei você. Vamos lá? Só um pouquinho, gente. Só um minuto, só um minuto. Bom, vamos lá. Vamos tentar. Compartilhando, todos me enxergam? Estou aqui. Professor, Ana Paula está pedindo para aceitar. Ah, Ana Paula, lógico. Olha aí. Vamos lá? Vamos tentar compartilhar aqui, gente, uma página, né? Vamos dar uma olhada se você consegue olhar esse vídeo aqui, por favor. Todos conseguem olhar o vídeo? Ainda não, Pro. Ainda não? Aí, agora dá para ver. Então tá da bom. ponte. Vocês conseguem ouvir esse vídeo? Vamos ver se a gente consegue ouvir. Conseguem ouvir, gente? Não.
Não. Comprou. Gente, por favor, estão ouvindo alguma coisa? Não. Nada? Mas vê o vídeo. Dá para ver, só que tá meio travado, mas dá. Tá bem travado. Travado agora, porque eu travei. Bom, é o seguinte, esse vídeo é interessante a partir desse momento. Eu só quero mostrar onde que se usa sistemas massamolas. Esse exemplo aqui é o da ponte Rio-Niterói. A ponte oscila devido à passagem de quem, gente? Isso, do vento. Então, acompanha o vídeo que eu já vou travar, tá? Bom, gente, eu vou interromper o compartilhamento porque o meu objetivo não foi cumprido, né? Que seria mostrar para vocês, né? Aí, dona Carla, você é uma anja. Estou te devendo, Carla, de novo. Sempre você salvando a gente. Bom, esse vídeo é muito importante para que você entenda as aplicações do movimento harmônico simples. Tá bom, gente? Obrigado, Carla. Me salvou de novo, hein? Eu não tinha pensado no óbvio, que era mandar o link. Mas a Carla pensa por nós todos. Gente, o vento joga o concreto para cima. Quem é que puxa tudo para baixo? A mola. Que doido. A mola exerce uma força restauradora. Gabriel Yuki, o senhor que está bem aqui na minha frente, olhei para o senhor, lembrei. O Japão tem sistemas de amortecedores de prédio com sistemas massa-mola. Fechou, gente? Então, vamos lá. Se você pega um corpo e uma mola e puxa para cima, o corpo tende a ficar por uma razão inercial. Puxa para baixo. Se você tem um sistema massa-mola e empurra tudo para baixo, o sistema tende a te jogar para cima. Então, é um sistema de pesos e contrapesos que evitam a ponte subir demais ou descer demais. Fechamos? Ah, professor, mas foi um improviso muito mal feito. Foi, eu sei. O meu objetivo foi mostrar uma aplicação. Depois você assiste, tá bom? Durante a aula, bate aquela inspiração. Puta, lembrei do vídeo, vou postar. E é claro que você já assistiu esse vídeo comigo. Acho que ano passado. Bom, gente, então, já entendemos as aplicações? Não funciona a balança no espaço. Eu tenho que levar uma mola e contar oscilações. Qual o número de oscilações na unidade de tempo? A frequência, eu acho o período. Achou o período? Jogo na equação, isolo a massa. Pronto, está aí uma forma de você medir gravidade no espaço. Sistema massa-mola
independe da gravidade e tem a massa do corpo. Gente, compartilhando tela de novo, por favor. Vou terminar agora, tá, gente? Todos enxergam de novo o PDF? Sim. Brigadão. Gente, próximo slide. Outro sistema que oscila bastante. Bom, pergunta da aula. Claro que você sabia disso. Eu fui um dos que falei. Você sabia que o tempo de queda de um corpo em queda livre não depende da sua massa? Quem evidenciou isso? Claro, só ele. Sempre ele. Pai da ciência moderna. Gente, eu vou de novo contar essa história porque isso cai. Estava lá Galileu assistindo uma missa. E o lustre oscilava entre um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Mais baixo, mais alto, mais alto, mais baixo. Ora, bolas, esse lustre caía em alguns momentos, em outros momentos ele subia. Só um minuto. Ah, Caio, boa. Caio Jorge, calma. O senhor está misturando a dinâmica com a cinemática. Na queda livre, nenhuma equação da cinemática tem massa. Você já reparou? Se você estudar queda livre, Caio, não existe a massa. E foi Galileu, observando uma missa, que percebeu isso. Tá bom, gente? Bom, o que Galileu percebeu na missa levou para o seu laboratório. E no laboratório ele fez algo análogo. Vamos lá? Caio, não foi só você que não se atentou a isso. Ninguém se atentou a isso. De acordo, Caio, com Aristóteles, o mais pesado era puxado mais forte para a terra. De acordo com Aristóteles, levaria menos tempo um corpo pesado para cair. E Galileu percebeu que isso não era verdade. Galileu, em seu laboratório, pegou um barbante, um corpo esférico denso. Tem que ser esférico e denso. O que Galileu fez? Soltou o corpo e, de posse dos batimentos do seu coração, 1, 2, 3, 4 batidas para descer. 1, 2, 3, 4 batimentos do coração para subir. Isso era sempre igual. Trocou o corpo por um de maior massa. E sabe o que percebeu? Partindo do mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 batidas do seu tórax, do seu coração. Então, o mais leve e o mais pesado chegam juntos ao solo. Se o número de batidas coincide, então o tempo de queda é o mesmo, para o leve e para o pesado. Gente, Aristóteles foi professor, inclusive, de Alexandre. Posso estar falando besteira. De Alexandre o Grande. Acho que não estou, não. Aristóteles foi tutor, professor de Alexandre o Grande. De Aristóteles, em 230, 250 a.C., até 1670, gente, lá se vão quase 2.000 anos de história. Quase 2.000 anos que a humanidade acreditou em Aristóteles. Gente, Galileu é o primeiro homem a enxergar o movimento oscilatório e perceber que a queda do corpo independe da massa. Ele reproduziu o fenômeno. Barbante e um corpo esférico. Esse barbante tem comprimento L e forma um ângulo θ com a vertical. E isso, Galileu percebeu
que a descida é sempre acelerada e que a subida é sempre retardada. E há uma transição entre o acelerado e retardado, onde nem acelera nem retarda, é justamente na posição de equilíbrio. Bom, parecido com o sistema massa-mola? Claro que sim. Existem etapas que aceleram, existem etapas que retardam, existe um ponto, a posição de equilíbrio, onde nem está acelerado, nem está retardado. Gente, é claro que a causa desse comportamento é a existência de uma resultante. Se há aceleração, se há um movimento acelerado e depois retardado, existe uma aceleração e uma desaceleração. Gente, que forças atuam sobre o pêndulo? Aí, dona Liara, olha o assunto aí, de novo entrando na nossa vida. Está aqui, Liara. Está aqui um movimento sujeito à ação da tração, que está na direção do fio, e do peso, que é vertical. Veja, dona Liara, o ângulo θ me permite decompor uma componente do peso, PY, P cosseno de alguma coisa, na direção da tração. E uma componente em X, mg seno θ. Este mg seno θ é a própria resultante. É aquela força que acelera a descida. Bom, gente, fazendo uma analogia. Força resultante no pêndulo é essa daqui, mg seno θ. Onde seno θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isto, no lugar de seno θ, x sobre L. Isso daqui lembra ou não lembra a força elástica? Força elástica é K vezes X. Isto, então, reorganizando, mg sobre L funciona como K. X é o maior afastamento em relação à posição de equilíbrio. Então, K é mg sobre L. Volte na equação do período do sistema massa-mola. Substitua K por mg sobre L. Conserva a primeira, planta a bananeira com a segunda. Massa em cima, massa embaixo, Pikachu. Isso, cancela tudo. Tchanã! Período 2π raiz quadrada do comprimento sobre a gravidade. Gente, período é o tempo de queda, de subida, tempo de uma oscilação. Não tem massa no sistema chamado pêndulo simples. Portanto, seu Caio Jorge, o tempo de queda independe da massa do corpo. Foi Galileu quem descobriu isso. Bom, engraçado que a gente busca videoaulas aí na internet e busca, e ninguém se atenta que isso é importante. Eu já vi em 2 vestibulares, tá? E de tempos em tempos a coisa se repete. É muito importante, gente, esse contexto histórico dentro da física. Nos dá a compreensão, nos permite ligar assuntos até então estudados, todos eles em frentes diferentes. Pronto. Acabou o sofrimento. Agora o que temos que fazer em 1 hora, quase 1 hora, né? É baixar a poeira. Tentar ir para a apostila, tentar fazer esse conteúdo sedimentar. E se tivermos dúvida, Pedro, volto sim, Pedro, mas em qual slide você precisa, Pedro? Dá uma dica aí, poste alguma coisa aí.
Penúltimo, tá bom. Só um instante, Pedro. Gente, temos um tempo muito bom, muito adequado para treinar. Nem de mais, nem de menos. Na medida. Só um pouquinho. Tá aqui, Pedro. Penúltimo é esse. Tudo ok, Pedro? Foi, né? Qualquer coisa me chama, tá, gente? Então, gente, está aqui um slide que eu acho muito importante, uma aula que caiu ano passado. Não sei se essa questão. Ano passado caiu uma questão de um motor, estava mais para matemática do que para física. Aí falava de um pistão que executava um movimento, aí ele dava até a função, né, desse movimento vertical. Preciso confirmar. Bom, moçada, por favor, vamos ao nosso material Tetra. Isto, a página é a página de número 393. Página 393. Federal do Paraná, hein? Tudo bem, gente, com vocês? Começa assim, ó. Vou para a leitura, hein? Dá um sinal de vida, gente. Conte uma piada aí. Eu tô achando que toda hora eu tenho que olhar aqui na internet ver se tá se tá funcionando a internet, que eu acho que todo mundo desaparecido aí. Ninguém fala nada. Tá tudo bem, Pro. Tá certo que é sexta-feira, pô, mas vamos lá. Tudo certinho. Boa. Técnico de laboratório, número 1, página 393. Técnico de laboratório comprou uma mola com determinada constante elástica. Para confirmar o valor da constante elástica especificada pelo fabricante, ele fez o seguinte teste. Fixou a mola verticalmente no teto por uma de suas extremidades. E na outra extremidade, suspendeu um bloco de massa 10 quilos. Imediatamente após suspender o bloco, ele observou que este oscilava com frequência de 2 Hz. Com base nesses dados, qual o valor da constante elástica dessa mola, gente? Qual o valor da constante elástica desta mola, gente? Fala, Kipper. Constante elástica é o X ou é o K? O X é a deformação. Foi só para ouvir vocês, tá? Bom, tem um pessoal que eu não falei, Lívia Irata, tudo bem, Lívia? Lara, boa tarde. Ana Paula, boa tarde. Pedro Henrique, boa tarde. Gustavo também. Tiago, falei. Ah, dona Ana Paula, sumida, né? Boa, boa. Eu não, tô sempre aqui. Eu sei. Estou enchendo o saco. Bom, gente. Pro, acabei de fazer o experimento, deu certo. Qual o experimento?
Tipo, eu tenho 2 potes iguais, aí um eu enchi de borracha, que é pesado, e o outro ficou vazio, aí eu filmei, eles caíram juntos. Bom, mas aí que tá. Isso vale quando você está num pêndulo simples. Você não pode jogar assim, não, sabe por quê? Porque isso é enganoso. Isso enganou a humanidade por quase 2000 anos. Talvez. Tá bom? Então, tenta fazer com o pêndulo simples. Pega corpos esféricos, faz como o Galileu manda. Bom, Larissa, mas Ah, é isso beleza, aí. pronto. Não vai ficar jogando pote aí que o pessoal vai pegar você, vai estraga tudo, poxa. Bom, Ô, vamos Ok, Pro, foi lá. mal. sabe o que eu sempre confundo nesse negócio de queda? Porque assim, na queda livre também Aham. cai junto, né? Tipo aquele exemplo da formiguinha, do elefante e tal. Mas na vida real, tipo, se eu jogar aqui agora, igual a Asa fez, um pote com borracha e um vazio, vai cair junto ou vai dar diferente? Depende do pote, depende da aerodinâmica, depende da resistência do ar. Então, tem um monte de variáveis que você tem que contornar. Por exemplo, uma pessoa com arritmia não daria certo esse experimento de Galileu porque ele usou o coração para contar o tempo. Tá bom, Liara? Mas Tá bom, Pro. Galileu contornou tudo isso. Usou o corpo esférico porque com a simetria esférica a resistência do ar diminui tanto a ponto de poder ser desprezada. Então, tem coisas que nós podemos contornar. Outra coisa, gente, uma coisa que eu não comentei, mas é de uma grande importância. Tarde, Lara. Gente, atenção, atenção. Uma coisa que eu não comentei. A lei do pêndulo simples vale para ângulos pequenos. Não adianta pegar um corpo, fazer tipo um balanço, suspender lá em cima e soltar. Não, 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 não. São pequenas inclinações. A lei do pêndulo simples só vale para ângulos da ordem de 10, 15 graus estourando. E é um pecado. Nós, professores, às vezes nos esquecemos de comentar que a lei vale dentro desse limite. Tá bom? Todas as leis da física são válidas para um determinado limite. Aqui não é diferente. Aqui a inclinação tem que ser pequena e o corpo tem que ser esférico e denso. Bom, moçada, vamos à resolução? Alguém conseguiu, por favor? Se não conseguiu, não faz mal, está aqui na tela. Está aqui o enunciado. Bom, quem tem frequência tem período. Concorda? Quem tem frequência tem período, por favor, hein? Claro que sim. Porque se a frequência é 2, o período é 1/2, meio. Massa do corpo é importante. A equação do período tem massa. Legal. É só usar a lei do período. Perdão, a lei do sistema massa-mola. Uma técnica interessante para se livrar do radical. Isso, elevarmos ao quadrado. Quando elevo ao quadrado o lado esquerdo, surge período ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado o outro lado, o radical some. E o 2π vira 4π quadrado. Agora, isolamos o K. Isso. E terminamos. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Substituindo. Mas o π não vale 3,14, Gustavo? Olha, isso no curso de matemática, gente. Aqui em física, você só vai substituir se ele pedir. Resposta. Isto, 160 π Newton por metro.
160 pi Newton por metro. Bem fácil, bem tranquilo. Estranho isso ter caído no Paraná, viu, gente? Dificilmente um vestibular vai cobrar só ponha na fórmula. E vamos ao mais difícil? Agora sim. Número 2, FUVEST 2016. Aqui sim, separamos os homens das crianças. Este é difícil enxergar, mas nada que você não consiga. Exercício segunda fase, página 393, número 2, FUVEST. Posso ler, gente? Pêndulo simples constituído por um fio de comprimento L e uma pequena esfera. É colocado em oscilação. Uma haste horizontal rígida é inserida perpendicularmente ao plano de oscilação desse pêndulo, interceptando o movimento do fio na metade de seu comprimento, quando ele está na direção vertical. A partir desse momento, o período do movimento da esfera é dado por quem? Bom, difícil enxergar isso no espaço. Deixa eu ver aqui. Vamos ao 2? Se alguém ficou para trás, por favor, poste aí, tá, gente? Tá aqui o 2, gente. Opa! Tá aqui a figura que eu queria. Gente, primeiro o pêndulo tem comprimento L. Ó, esse corpo sai daqui, gente, da esquerda. E ele vai indo para a direita, para a direita, para a direita. Chega nesse ponto aqui, gente. Ele é interceptado na metade. Somente a outra metade de baixo oscila. Alas. Então, este é um pêndulo duplo, né? Ou composto. Ele funciona com 2 períodos, porque ele tem 2 comprimentos. Gente, presta atenção. Daqui até aqui. Isso é um quarto de período. Daqui, ó, vou trocar a cor. Vamos trocar a cor? Verde. Para dar Palmeiras domingo, né? Sábado. Ó, atenção! Em verde, um quarto de período, só que tem metade do comprimento. Então, eu tenho que usar 2 equações de período. Na volta, mais um quarto do período com metade do comprimento. Mudando de cor, isto. Mudando de cor, mais um quarto de período, só que agora com o comprimento L. Fechou? Gente, um quarto descendo, um quarto voltando. Esse T1 aqui, esse intervalo de tempo 1, um quarto mais um quarto, são 2 quartos, é metade do período do pêndulo, cujo comprimento é L. Vou chamar T1. Em verde,
Um quarto subindo, um quarto descendo. Este intervalo de tempo é metade do período do pêndulo mais curto. Vamos chamar T2? Então, o nosso pêndulo é metade do período do pêndulo longo mais metade do período do pêndulo mais curto. Uma coisa importante, esse pedacinho aqui, gente, não oscila, ele fica parado quando o pêndulo atinge essa posição subindo, tá bom? Bom, vamos à resolução? Claro que sim. Está aqui o período total do pêndulo. O período do pêndulo longo dividido por 2, mais o período do pêndulo curto dividido por 2. Cuidado! Pêndulo longo tem comprimento L. Pêndulo curto tem comprimento L sobre 2. Perfeito. Isto, planta bananeira com a segunda. Por isso, 2 foi parar embaixo. Esse 2 de cima, tchananã, tchananã. Aqui também, tchananã, tchananã. Sobrou π nas duas parcelas. Coloquei em evidência. Isto. E está aqui, então, o pêndulo o período desse pêndulo composto ou duplo, não sei. Preciso verificar ainda. Algum problema, gente, nessa resolução? Pro, eu tenho. Diga, Liara. Eu não entendi por que a gente leva para conta a primeira parte do movimento, sabe, o T1? Porque, tipo, o enunciado fala assim, a partir desse momento, aí eu achei que só ia pegar de T2 para frente, sabe? Não. Quando ele diz a partir desse momento, está valendo. Quanto vale o período inteiro? Não é só da parte L sobre 2. Agora, o seu pêndulo tem 2 comprimentos. Tem 2 períodos. Metade do período Entendi. Tá bom? E outra coisa, Liara, Tá bom, depois você pronto. dá uma olhadinha no nosso livro, tem um monte de exercício do ITA, do Instituto Militar de Engenharia, com essa cara. É fantástico. Tente fazê-los. Eita, pega. E tá difícil. Não, difícil não. Difícil é a gente saber que é importante e não treinar. Eu estou aqui para isso. Você, por favor, você e todos. Meu WhatsApp é para isso. Manda, eu dou um jeito. Onde eu estiver. Combinado, Pro. Obrigada. Por favor. Não vai achar que não cai, porque cai. Cai e a gente fica com a cara na chão, né? Não tem o que fazer. O pessoal do esoterismo adora essa história de pêndulos, né? De falar de cristais, de pedra. Eu vejo o Rogério falando isso direto, sabe? Então, bom, cientificamente falando, pêndulo simples é usado em gravímetros. Gente, tirando o esoterismo do meu amigo Rogério, pêndulo simples é usado em gravímetros. Você quer medir a gravidade na Cordilheira dos Andes? Vá lá. Use um gravímetro. O gravímetro é um pêndulo que oscila. Claro, medir o período desse pêndulo te permite medir a gravidade. Uma curiosidade. Na superfície da Terra, nós dizemos que é constante a gravidade, mas não é. Tá bom? Existem anomalias gravimétricas na Terra.
locais onde a gravidade é diferente do valor 9,81. E existe um porquê. Você quer ver indício de mineral metálico? Joga o gravímetro. O gravímetro trabalha de um jeito onde há mineral metálico no solo. E trabalha de outra forma, ou seja, muda o período, a frequência, quando não há nada. Ok, gente? Podemos interromper? Podemos interromper. Então, seu Caio Jorge, importante destacar, foi Galileu quem mostrou que o tempo de queda independe de sua massa. Ele abandonou corpos? Olha, pode até ter abandonado. Pode até ter abandonado, mas o experimento célebre que ele fez em casa foi um pêndulo, imitando o candelabro da missa que ele assistia. Ok, gente? Bom, uma sugestão. Uma sugestão. Vamos ao 3 logo. O 3 é um dos mais completos que eu já vi. Não, nós... Só um pouquinho. Fica tranquila, Ana. Gente, larga a mão do 3. Vamos ao número 6 da UDESC. Depois o 7 e depois nós voltamos. Porque o 3, ele exige um pouquinho mais. Você tem que se acostumar às ideias, à ideia do movimento harmônico para entender o 3. Gente, vamos ao 6. Exercício 6, UDESC. A página 395, tá, gente? Página 395. Um pêndulo é formado por uma haste rígida que não estica, de massa desprezível. E em uma extremidade há uma esfera sólida de massa M. A outra extremidade é fixada em um suporte horizontal. A haste tem comprimento L e a esfera tem raio R. O pêndulo é deslocado da sua posição de equilíbrio de uma altura H e executa um movimento harmônico simples no plano, conforme mostra a figura. Tudo bem? Gente, pêndulo simples, a mesma relação anterior, tá? Bom, com relação ao movimento desse pêndulo, analise as proposições. Vamos compartilhar uma tela, por favor? Compartilhando tela, vamos ao número 6. Aqui é o 2. É o 3, 4, 5, 6. Aqui, gente, o que ele está fazendo? Uma esfera caindo e subindo, subindo e caindo. Comprimento do fio vale L. Isto desloca essa esfera da posição de equilíbrio. Perfeito. Então, essa esfera tem, no extremo à esquerda, uma energia potencial gravitacional acumulada. Acompanhe a minha ideia. Está aqui a esfera, posição de equilíbrio. Puxei a esfera para cá, estamos acumulando energia potencial gravitacional, até porque ela sobe de uma altura H. Movimento começa na esquerda. Combinado? Primeira afirmação. A energia mecânica em A e B são iguais. Você, quando solta o corpo, ele possui aqui uma energia potencial mgh. Você lembra disso, né, gente?
mg, que multiplica quem? H. Como ele é abandonado, a energia cinética em cima igual a quanto, gente? Você concorda? Lá embaixo, a energia potencial gravitacional igual a zero, porque estamos utilizando o nível de referência mais baixo. Bom, Liara, vamos sim, vamos estudar energia. Deve estar na parte do PUF, eu acredito, né? Mas lá para o finalzinho. Bom, Liara, eu estou aqui para lembrar. Não sabe, a gente fica tranquilo, eu vou me detalhar mais. Embaixo, Liara, a energia potencial gravitacional vale quanto? Vale zero. Mas tem uma energia, o que, gente? Aí, bom, obrigado, Larissa. Já já o PUF está falando de energia cinética e energia potencial. Bom, por favor, por favor, por favor. Olha o que está acontecendo, gente. Não tem energia potencial, mas tem uma energia de que tipo? Cinética. Do tipo m vezes quem? Isto, v elevado ao quadrado sobre 2. Gente, ninguém falou nada sobre atrito. Desculpa. Opa. Gente, ninguém falou nada sobre atrito. Então, eu tenho que admitir que esse sistema é do tipo conservativo. Se não tem atrito, se não tem resistência, podemos, dessa forma, escrever isto, que a energia mecânica no ponto B é igualzinha à energia mecânica em qual ponto, gente? No ponto A. Pronto, está dada a teoria sobre energia. A1 está verdadeira. Energia mecânica é o nome que se dá à soma da cinética com a potencial. Energia mecânica, Liara, é o nome que se dá à soma da energia cinética mais a potencial. Beleza, obrigada, Pro. 2. As energias cinética e potencial em A e B são iguais? Gente, em A é igualzinho esse ponto. Em A, igualzinho esse ponto. É um extremo. Só tem potencial e a cinética é zero. Em B, a potencial vale zero, só tem cinética. Então, está falsa a número 2. Três, a energia cinética em A é mínima. Correto. Em A só temos energia potencial gravitacional. 4. A energia potencial em B é máxima. Gente, em B eu estou no nível de referência. Está falso. Para ter energia potencial gravitacional, eu tenho que estar acima do nível de referência. E lá se foi o número 6. Muito mais simples que o 3. Por isso que eu estou pulando momentaneamente. Faremos ele daqui a 5 minutos, 10 minutos. Gente, melhor resposta para o número 6. Qual letra? 1 correta, 3 correta. Letra C, confere? Isso. Obrigado, Carla.
Que massa, gente. Olha, não há problema não saber. É isso aí, gente. Gabriel, inclua-se. O senhor que está chegando agora, inclua-se nesse pacote, cara. Diga que não sabe. Eu abro uma tela dessa aqui, não precisa ser o Zoom. Pode ser o Meet, pode ser no celular e a gente descreve, retorna, pega isso daqui de uma forma fora da aula. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos lá. Gente, sugestão. Saímos do 6, vamos ao 3. Vamos ao 3, vamos ao 3. Pode ser? Saímos do 6, vamos ao 3. Olha aqui o número 3. Por favor. Pêndulo simples, o período depende da massa? Pêndulo simples, o período depende da massa? Mas, professor, por que você rabiscou as massas? Bom, este exercício quer te confundir, cara. Pêndulo simples não depende da massa. Vamos à leitura? 3 pêndulos, 1, 2 e 3, que oscilam em movimento harmônico simples, possuem massas, respectivamente, isto, M, 2M e 3M. Gente, os fios que sustentam as massas são ideais, não esticam e possuem comprimento L1, L2, L3. Para cada um dos pêndulos, registrou-se a posição X em função do tempo. E os gráficos desses registros são apresentados nas figuras 1, 2 e 3. Gente, pêndulo 1. Olha aqui, gente, por favor. Uma oscilação, 2 oscilações. Em quanto tempo, gente? Se eu tenho 2 oscilações em 2 segundos, cada oscilação leva 1 segundo. Pêndulo 2, oscila mais rápido, hein? Oscila mais rápido. Metade de uma oscilação em quanto tempo? Ah, já sei. Então, a oscilação inteira é 2 pedaços. Vale 2 segundos. Que doido. O pêndulo 3 tem uma oscilação e meia. Ah, 1,5 oscilação. Olha que doido, olha o que eu vou fazer. 1,5 oscilação, ou seja, 1,5 período. 1,5 período em 6 segundos. Então, isole o período. Período é igual isto a 6 dividido por quem, gente? 1,5. Quem fez essa conta achou quanto, gente? Período igual a 4. Ah, já entendi, professor. Os gráficos servem para a gente tirar o período. Sim. Só que a pergunta não é sobre o período. A pergunta é como se relacionam os comprimentos. A pergunta é como os comprimentos L1, L2 e L3 se relacionam. O pessoal entendeu o que eu fiz nos gráficos? Eu contei o número de oscilações. Período é o tempo de uma oscilação. Fechou? Daí que sai 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos. Adiante. Gente, o que está escrito em vermelho é importantíssimo.
Sabemos que o período depende da raiz quadrada do comprimento. Dessa forma, se quadruplicarmos o comprimento, o período dobra. Passa de L para 4L. Quem é que sai da raiz? Isto. Quem sai da raiz é 2. Já entendi, pro. Comprimento 4 vezes maior, o período é 2 vezes maior. Vamos voltar ao slide anterior? Gente, de 1 para 2, dobrou o período. Quer dizer que o comprimento, isto aqui é L1, tá, gente? Quer dizer que o comprimento L2, isto, para dobrar o período, tem que ser 4 vezes maior que o comprimento L, o quê? Fechou? Claro que sim. Agora, analise de 1 para 4, por favor. De 1 para 4. De 1 para 4, o que aconteceu, gente? Quadruplicou o período. E o que diz a nossa lei? Período depende da raiz quadrada do comprimento. Então, se o comprimento aumenta 16 vezes, é porque o período quadruplica. Quanto que é a raiz quadrada de 16, gente? Uma falha, uma falha, uma falha. Quanto é a raiz quadrada de 16? Obrigado. Então, o período aumenta 4 vezes quando o comprimento aumenta 16 vezes. Ah, já entendi. Então, o último período, ó, L3, isto é 16 vezes maior do que quem, gente? Isto, L1. Pronto. Agora, dá para a gente brincar e encontrar uma resposta. Aí sim, hein? Já relacionou L2, L1, L1, L3. Agora só falta relacionar L2, L3. Bora! L2, 4 vezes L1. L3, 16 vezes L1. Substituição, né? Ó, eu pego L1 aqui, ó. L1, L igual a quem? L3 sobre quem, gente? 16. Pego isso e substituo aqui. E aí eu acho essa relação final. Está aqui um exercício bastante intenso. Entendeu por que o professor pulou? Foi uma estratégia deixar você mais esperto, mais confiante, e o difícil para depois. Gente, por favor, alguém ficou para trás? Algum probleminha aí na resolução? Tudo ok? Vamos embora. Tudo certo, professor. Isso, Murilo. Bom te ouvir, cara. Bom te ouvir. Gente, uma sugestão. Vamos ao número 4, PUC do Paraná. Um exercício bem intenso, hein? Vamos ao 4, PUC do Paraná. Um exercício bastante intenso, hein?
Bom, vou ler com vocês, daqui a pouquinho eu projeto, tá, tela? PUC do Paraná, em uma atividade experimental de física, o dispositivo conhecido como sistema massa nova foi montado sobre uma superfície sem atrito, conforme ilustra a figura a seguir. Os blocos Emão e Eminho possuem massa, respectivamente, a 9 e 1 kg. Ao ser deslocado de sua posição de equilíbrio, o sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples, sem que haja deslizamento do bloco Eminho em relação a Emão. Durante essa atividade, o estudante verificou que o sistema realiza 10 oscilações em 20 segundos, com amplitude de 30 centímetros. Lá embaixo, para efeito de cálculos, considere π igual a 3, gravidade igual a 10. Para que não ocorra deslizamento entre os blocos por conta do movimento harmônico simples, o coeficiente de atrito estático entre as superfícies desses blocos é igual a quanto? Gente, um experimento bem simplório. Caderninho, controle do ar. Se eu vou devagar, o corpo que está em cima fica sobre o de baixo. O atrito consegue fazer com que não haja deslizamento. De repente, se eu movimentar demais, chega um instante em que os corpos se separam. Claro que você já estudou a força de atrito. Ela é chatinha. Força de atrito estático é muito superior à força de atrito cinético. Estou falando para que não haja deslizamento. Estou falando da força de atrito estático. Ok, Isadora, fica tranquila. Bom, moçada, atenção, atenção, atenção. É um sistema acelerado. É um sistema acelerado. A aceleração do bloco Emão e do bloco Eminho é a mesma. Se eu descobrir a aceleração do conjunto, aula passada, né? Dá para aplicar a lei de Newton no bloquinho que está em cima. De novo, é um sistema que oscila entre duas posições, máxima e mínima, entre elas a posição de equilíbrio. Se é um sistema acelerado, existe uma aceleração máxima. Quando a aceleração tiver o seu valor máximo, a força de atrito será máxima. Bom, compartilhando tela, por favor. Compartilhando tela. Por que eu estou preocupado com isso? Porque o poliedro faz de outra maneira. Ao invés de atacar o bloquinho lá em cima, o poliedro ataca o blocão embaixo. E é difícil enxergar a resolução do poliedro porque ele nem sequer põe as forças. Eu não. Minha resolução tem as forças. Vamos lá? Gente, eu vou supor um movimento para a direita. Pode ser? Gente, eu vou de novo supor um movimento para a direita. Isto. Posição de equilíbrio, resultante zero. Perfeito. Quando eu vou para a direita, retarda, 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 para. Nesta posição, amplitude igual a 30 centímetros,
a mola está ao máximo deformada. Nessa posição, A igual a 30 centímetros, a mola está ao máximo deformada. A força resultante é a força elástica. Ela é máxima. Quando a amplitude é máxima. Já entendi, professor. Isso daqui da aula passada tem que valer quanto? No extremo, a aceleração é máxima porque a deformação é máxima. Perfeito? Então, a aceleração pode ser escrita assim. Onde o W é a pulsação, que depende do período. 10 oscilações em quanto tempo, gente? 10 oscilações, isto em 20 segundos. Confere? Não é isso que ele deu no texto? Então, o tempo de uma oscilação, isso é chamado de quem, gente? Período. Quem fizer essa conta achará o período igual a meio segundo. Está aqui o período valendo meio segundo. Bom, a dica é encontrarmos a aceleração. Tudo isso daqui é máximo no extremo, vale mais 1. A pulsação é 2π sobre o período, e na página anterior o período é meio. Pro, o período não é 2? Ele deu o período? Desculpa. Peraí. Desculpa, Larissa, não sei se falei besteira. Tudo bem, Pro. É isso mesmo, você tem razão, eu fiz a conta errada. Uma oscilação. Obrigado, Larissa, me salvou. Que desconcentração, hein? Não foi nada, Pro. Eu já estou pensando no lanche ali, pô. Aí não dá, né? Aí não dá, Larissa. Bom, então o período aqui, desculpa, gente, vale 2 segundos. Agora sim. Temos 2π, temos o período, multiplicamos pela amplitude em metro. E aqui se fez a aceleração. Pronto. E aqui está a aceleração. Bom, importante. Se o sistema está acelerado, eu posso usar a segunda lei de Newton. Detalhe, gente, só um pouquinho, vou voltar no slide anterior e já volto. Atenção. Eu vou estudar o movimento desse bloquinho, mas o poliedro estuda do de baixo. Isto é indiferente, né, gente? Então, tanto faz usar o de baixo ou de cima. Eu estou usando o de cima. Força resultante, massa vezes aceleração. Sobre o bloquinho, existe o peso, a normal, que se equilibram. A resultante é o próprio atrito. Isto, coeficiente de atrito vezes a normal. Na horizontal, normal igual ao peso. Tchananã. Pronto, achamos o coeficiente de atrito. Tá, gente? Achamos o coeficiente de atrito. Pro, Diga. eu fiquei com uma dúvida nessa questão, tipo, para entender por que a força de atrito é a força resultante. Veja só, tem peso
Você está falando do blocão ou do bloquinho? Então, eu tinha pensado num conjunto dos dois. Então, o conjunto dos dois acelera a uma mesma taxa. Se comporta como um único corpo. Aham. Sobre o blocão embaixo, atua a força elástica. Sobre o bloquinho em cima, atua a força de atrito. É o atrito quem impede o corpo de ir embora e o traz de volta no sentido contrário. Tá aqui o caderninho. Acho que eu tô entendendo. Ó, presta atenção, ó. Oh, eu tô indo, retardando, paro. A tendência desse cara é continuar. Por que ele não continua? Porque o atrito o empurra para onde? Então vamos lá, vamos brincar de MHS aqui, rapidinho. Eu sei que o pessoal tá doido para lanchar, mas aguarda aí. Acelera, acelera, deixou de acelerar, retarda, para. A tendência disso é escorregar, não é? Ir embora. Por que ele não escorrega e vai embora? Porque o atrito está direcionado no sentido oposto à tendência do deslizamento dele. E aí, ao invés dele ir embora, ele fica e é puxado para onde? Porque isso é um MHS, tudo bem? Ah, entendi, Pro. Muito obrigada. Já saquei aqui. Então, veja, cuidado com a resolução do poliedro, porque ele ataca o blocão. E eu decidi fazer o contrário, atacar quem? O bloquinho. É muito massa fazer isso. Incomoda você. Bom, temos aceleração, usamos a lei de Newton. Sobre o bloquinho tem normal para cima, peso para baixo. Normal é equilibrada pelo peso. No sentido da mola, está lá o atrito puxando o bloquinho para trás. Cancelamos as massas, isolamos o coeficiente de atrito. Na minha opinião, este foi o mais difícil de todos até agora. Não é fácil entender dinâmica, viu, gente? Gente, obrigado. Um abraço a todos, tá? Um abração para vocês. Bom final de semana, curtir com a família, hein? Tá bom? Obrigada, Eu que Pro. agradeço, professor. Fala, Até semana que vem. Obrigadão. Obrigadão, gente. Final de Até semana mais. para você. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Fala, seu professor, Pedro. o Fluminense bate o Grêmio? Não, toma um couro, viu? Toma um couro? Toma um couro. Cara, o Fluminense pode. Esse ano, se tivesse vergonha na cara, né? O time no papel é bom, se você olhar nomes, mas estão velhos, estão desmotivados, né? É, realmente é jogador de peso, né? E o Fred, ele já melhorou, que ele tava com um problema no olho, né? Ah, conversa fiada, aquilo é migué. Eu conheço o Fred de outros carnavais. Seu Fred, em 2009, Pedro, seu Fred não queria jogar bola, só ficava tomando vinho, para cima e para baixo. Ah, o cara pode, né? Tem nome agora. E a desculpa dele na época, mas na França era tão comum, a gente almoçava tomando vinho, jantava tomando vinho. Olha o migué, cara. É, só tem um oceano aí dividindo, né? O Brasil e a Europa. Um oceano de 20 mil anos, viu? Desde que o homem se instalou na Europa, ele levou mais 20 mil anos para sair pela Ásia e chegar na América. Nossa. Mas tá bom, professor. Até mais. Abraço. Até mais.